Língua Portuguesa. Redação. Livro A. Lição 7, Aula 2. Olá, meninos! Vocês sabiam que hoje, quando eu saí de casa, pousou uma borboleta na minha pasta? E eu fiquei pensando, como aquele ser tão belo e pequeno é indefeso. E eu pensei, quem será que protege esses animais da natureza? E nessa hora, a borboleta voou. E as cores das suas asas chamaram a minha atenção. Ela é um animal de surpreendente leveza e suavidade e que precisa ser protegida da caça e da perseguição. Os caçadores pegam esses bichinhos da natureza por hobby ou para vender. E outro dia eu li uma pesquisa muito interessante. Ela foi feita por alunos do 5º ano para aula de ciências. E vocês sabem o que os resultados da pesquisa indicavam? Que o uso de pesticidas, inseticidas e fertilizantes contribui para o extermínio das borboletas. Então, eu vim pensando nisso pelo caminho. Eu queria muito pedir aos meus alunos para montarem cartazes para a proteção dos animais. Vamos fazer isso um outro dia? Quem sabe? Boa ideia! Agora nós precisamos ver o nosso dever de casa. Então, vamos corrigir? Correção do dever de casa. Enredo. Começo, meio e fim. Antes de vocês apresentarem as suas ideias, vamos lembrar da história que lemos na aula passada. Você se recorda do enredo da história? Como toda história, além de boas informações, nós precisamos ter começo, meio e o fim. Essas são as partes do texto. A história do Pinóquio é um bom exemplo de história de aventura. E vocês se lembram de quantas confusões ele se meteu? Nós chamamos essas confusões de desafios. Todo herói tem que enfrentar os desafios. Essa é a saga do herói. Vamos ver? O boneco tinha um objetivo. Ele queria ser um menino. Ele saiu de casa e encarou sua jornada de ir para a escola. Mas seu caminho é cheio de desafios. Pinóquio enfrenta vários desafios. O teatro de marionete, a raposa e o gato, e o país dos brinquedos. Nosso herói toma uma decisão. Ele quer ser um bom filho. Para isso, conta com uma ajuda mágica. Esse auxílio vem da Fada Azul e do grilo falante. Com esse apoio, o boneco melhora o comportamento e atinge o objetivo, completando a jornada. Ele se torna um menino de verdade. A partir desse modelo, nós sabemos o que devemos escrever. Nós vamos escrever uma história de aventura. Como será o nosso herói? Vamos ver as ideias que o Alfa e o Beto trouxeram? Ideias sobre o nome do herói. Onde vive? O que faz? Como é? Informações sobre poderes, adversários e possíveis conflitos. Como sabemos, o início da nossa redação precisa dizer quem é o personagem principal e apresentar o início da jornada, ou seja, a saída de casa para enfrentar os desafios. Tudo tem que estar bem amarrado e com bastante sentido. Então, vamos ver o que vocês escreveram? Vamos ler a lista do Alfa. Metade bicho, metade homem. É todo preto, tem força, tem coragem, tem superpoder, tem velocidade, vive na floresta. Nome engraçado.
Agora vamos ler a lista do Beto. Grande igual elefante, forte como gorila, rápido, supervisão, mora no mato, esperto, tem cor preta, jogo de vareta, nome diferente. Que interessante, meninos! A cor e a força aparecem nas duas, e a velocidade também. O nome pode ser diferente e engraçado ao mesmo tempo, certo? Agora nós podemos ver quais das ideias se encaixam melhor. E assim a gente pode escolher o que será usado da lista do Beto e da lista do Alfa. Vamos fazer um quadro? Assim a gente pode comparar em que eles são iguais, em que eles são diferentes. Esse quadro vai nos ajudar bastante. Neste esquema nós vemos as ideias sobre o herói que vocês trouxeram de casa. Vamos centralizar o que é comum entre vocês e juntamos com as informações que selecionamos do livro. Então, vamos começar pelo Alfa. Ele nos disse que o herói tem superpoderes. É metade homem e metade bicho. Tem coragem, força e velocidade. É da cor preto e vive na floresta. O Beto disse que o herói tem supervisão. É esperto, grande e peludo. Também tem força e rapidez. É da mesma cor e vive no mesmo lugar. No texto do Curupira, sabemos também que ele mora na floresta e tem a missão de proteger os animais e a natureza. Ele se diverte despistando os caçadores. Opa! Vocês repararam que há muita coisa em comum? Muito bem! Agora nós já sabemos as informações que nós temos em comum e o que é diferente e o que podemos juntar. Agora ficou muito claro como será o nosso personagem. Agora, só falta dar um nome para ele. E você em casa? Você tem uma sugestão? Vamos pensar juntos? Já sei, podemos juntar bicho-homem e curupira. Bicho-pira, curupomem. Que nomes malucos, Beto! Não acho uma boa ideia. Que tal o Super Bicho? Já existe Super-Homem. Vamos criar o Super Bicho. Meninos, eu já vi que vocês são muito bons com nomes. Bom, vamos pensar mais um pouco. Quem sabe a gente encontra uma ideia melhor ao longo do texto. Redação. Vamos concluir o nosso trabalho? Vejam como as anotações são úteis. O que? Escrever uma história sobre um herói. Para quem? Alunos do 2º ano. Para quê? Aprender a criar o nosso herói da floresta. Como? Usando as informações do herói para contar uma história de aventura. Esse é o nosso plano. Nós estamos planejando um texto para escrever uma história de um herói. E já decidimos tudo isso. É um texto para alunos do 2º ano, como nós aqui. É para aprender como se cria um herói. E por isso nós lemos esse livro. Nós avançamos muito. Nós listamos várias ideias na aula passada. E essas ideias estão aqui, nesse quadro. Nós já sabemos. De que herói vamos falar? Por que escolhemos esse herói? Listamos as informações sobre ele e sobre a missão. Descrevemos como ele é e o que ele faz. Organizamos a ordem dos fatos.
De que herói iremos falar? Herói da floresta. Por que escolhemos esse herói? Temos informações comuns com o Curupira. Quais as informações que temos? A cor, o físico, as condições, o superpoder e a supervisão. Como ele é? É metade homem e metade bicho. É da cor preto e vive na floresta. É grande e peludo. Corajoso, rápido, forte e esperto. O que faz? A missão de proteger os animais e a natureza. E o fato do herói se divertir fazendo isso? Qual é a ordem dos fatos? Primeiro, o sinal da natureza e vai cumprir a missão. Segundo, enfrenta os desafios, desvendar e lutar. Terceiro, recebe auxílio e cumpre a missão. Muito bem! Vamos começar a redigir o nosso texto. Já sabemos de que herói nós iremos falar. Já sabemos por que escolhemos esse herói. Já sabemos que no início da história vamos apresentar informações sobre a cor, o físico, as condições, o superpoder e a supervisão. Como ele é e o que faz. Quais informações? Como ele é. O que faz? Esta é uma forma de criar um herói, apresentar as informações sobre ele. Mas será que ter muitas informações ajuda a escrever? É um caminho, mas não é o único caminho, não é mesmo? Observar o que será descrito, organizar as informações e anotar apenas o que vai usar no texto. E o que nós aprendemos com esse quadro que nós fizemos hoje, Alfa? Aprendemos a organizar o que, Beto? As informações? As partes do texto? As informações, as partes do texto. Organizar os fatos. Organizar os fatos da história. Colocar na melhor sequência em que cada coisa vai acontecer. Então, agora, já sabemos que a nossa redação vai ter uma história com a descrição do herói e as ações dele. Para fazer a descrição, nós nos inspiramos na lenda do Curupira. Aprendemos a dizer como é o físico e o jeito do herói. Aprendemos também a dar informações sobre onde ele vive e o que ele faz. Para inventar as ações da nossa história, nós nos baseamos na leitura do livro do boneco que queria ser menino. O boneco que queria ser menino enfrentou vários desafios. Aprendemos com o Pinóquio como é uma história de aventura. Estamos prontos para começar. Nós já aprendemos muito, não é mesmo? Então agora vamos colocar tudo na prática. Que tal escrevermos logo a história? Vamos começar pelo começo. Vamos apresentar o herói que criamos, mas ainda não demos um nome para ele. Vamos escolher juntos. Vamos pensar mais um pouco. Vou dar umas dicas. Vamos relembrar o que nós já falamos sobre ele. Vamos ver. Ele é o protetor da floresta e dos animais. Ele recebeu um sinal da natureza. Ele tem superpoder e supervisão. Ele recebeu a ajuda de um ser mágico para desvendar o segredo. Ele comeu uma semente mágica para derrotar o monstro. E ele também é grande,
e peludo. Ele é esperto, forte, corajoso e rápido. E ele é metade homem e metade bicho. Ele é preto, grande e forte como um gorila. Já sei. Só pode ser o grande, forte e veloz. Senhor da selva, herói da floresta, guardião da natureza. Ele é o incrível... Gorilomem, o mais temível ser das florestas. É isso! Gorilomem. Bem que vocês disseram que ia ser um nome esquisito e engraçado. Sinceramente, eu gostei. Vocês escolheram bem esse nome. Prestaram atenção em tudo o que eu falei. Consideraram todas as características que combinaram bem com o nome escolhido. Muito bem. E agora? Vamos começar essa história? O que é mais importante para ajudar um aluno do 2º ano nessa história de aventura? O que vocês acham? Vamos rever tudo que já falamos? Qual é o herói? Como ele é? O que ele faz? Por que foi escolhido? Qual é o seu destino, missão? O que ele deverá fazer? Se ajudar, ilustrar. E vocês acham que essa lista pode nos ajudar a começar esta redação? Eu acho que sim. Eu aprendi muito nesta aula. E acho que outros aprenderam também. Essa dica da leitura foi boa. Aprendemos como é uma história de aventura. A gente não sabia que ia criar um herói. Mas com tanta informação que aprendemos, foi legal inventar tudo isso. Muito bem, meninos. Vocês aprenderam e agora estão prontos para contar a história. As informações que nós juntamos estão boas. Nós começamos descrevendo Gorilomem, fazendo uma breve apresentação dele. Depois nós diremos que ele recebeu o sinal da natureza e teve que partir para uma missão. E assim iniciamos a saga do nosso herói. Combinado? Vamos ver então como vai ficar o nosso texto. Primeiro parágrafo. Vamos dizer qual é o herói que escolhemos, qual é o nome dele e uma qualidade marcante. Este é o incrível Gorilomem. Ele é o herói da floresta. Sua missão é proteger os animais e a natureza. Vocês acham que assim está bom? Dá para melhorar? Qual frase vamos escolher? O que vocês sugerem? Eu concordo com você. Nós juntamos muitas informações sobre o herói. Falta mais alguma coisa? Título. Falta o título. E como vamos pensar no título? Livro A, coleção ABCD. Página 6. De volta às aulas. Página 18. No trenzinho das palavras. Página 30. Lanche. Página 42. Piorrinha de tampinha. Página 58. Da cabeça aos pés. Página 76. Passarinho no sapé. Página 90. Curupira. Alguma inspiração? Algum desses títulos ajuda? O incrível Gorilomem, o herói preferido do Alfa e do Beto. Como nós podemos avaliar se o título é bom? Para quem é mesmo esse texto, meninos? Alunos do 2º ano. Isso mesmo, Alfa. É um texto para alunos do 2º ano. Pessoas como vocês.
E vocês? Vocês gostam de super-heróis, não é mesmo? São crianças, não é? Vocês gostaram das aventuras do Pinóquio? E escolheram esse nome do herói juntos? Isso indica que tem uma parceria nesta criação, não é verdade? Título: O Incrível Gorilhomem, o herói preferido do Alfa e do Beto. Primeiro parágrafo: quem e como é o herói? Qual é a sua missão? Segundo parágrafo: quais os desafios? Como ele enfrenta? Terceiro parágrafo: a superação. Cumpre a missão e retorna para casa. Ilustração. Está bem assim? Será que os colegas vão gostar? E você? Vai gostar de fazer essa redação? Você viu como podemos organizar as informações? E aprendeu como essas informações ajudam a descrever? Muito bem! E como pode ser um desfecho interessante para a nossa história? Os animais da floresta comemorando. Gorilhomem recebendo um prêmio pela sua vitória. Nossa, vocês devem assistir muitos desenhos de heróis, hein, meninos? Gostei muito das ideias. Então, que tal dar mais uma olhada no nosso quadro? Vamos ver. É desse quadro que vamos retirar as informações que nós iremos escrever na redação. Alfa, Beto, fiquem com o quadro por perto para consultarem na hora de escrever. Agora, vamos começar o primeiro parágrafo. Eu vou ler o meu parágrafo. Este é o incrível Gorilhomem. Ele é o herói da floresta. Ele protege os animais e a natureza. Vive escondido na floresta, porque ele é metade bicho e metade homem. Ele é preto, grande e forte como um gorila. Também é muito peludo. Gorilhomem é muito esperto, rápido e corajoso. Por isso, um dia ele recebeu um pedido de ajuda, um sinal da natureza, e teve que partir em sua missão. Muito bem, Beto. E você, Alfa? Eu vou ler também. Nosso herói teve que enfrentar 2 desafios nesta missão. Primeiro, ele teve que desvendar um segredo e recebeu a ajuda de um amigo, um ser mágico que lhe deu uns conselhos. Depois, ele teve que lutar com um monstro e comeu uma semente mágica que lhe deu superpoderes. Com a supervisão, ele encontrou o ponto fraco e derrotou o inimigo. Gostei muito, Alfa. E agora? Como vai ficar o final da história? Vamos fazer juntos esse último parágrafo. O herói venceu os 2 desafios. Isso o torna bastante interessante. Ele conseguiu acabar com o perigo e protegeu a natureza e os animais. Todos ficaram felizes e resolveram dar uma festa para comemorar. Muito bom! Vamos escrever tudo isso antes que vocês se esqueçam. Vamos lá! Como esse parágrafo vai ficar? Gorilhomem venceu os desafios e acabou com o perigo na floresta. Ele conseguiu proteger os animais e a natureza e todos ficaram felizes. Os animais resolveram dar uma festa para comemorar a vitória do herói e agradecer toda a ajuda. Mais uma vez, nosso herói salvou o dia. Ficou ótimo, ficou muito bom. E vocês também salvaram o dia, venceram esse desafio. Alfa e Beto são heróis, heróis da nossa tarefa. Vocês criaram o nosso herói e inventaram uma boa história de aventura. E o principal, transmitiram uma mensagem importante sobre a proteção dos animais e sobre a natureza.
Ficou muito legal essa história. Já pensou se essa história virasse um filme? Ou uma série? Eu não perderia nenhum capítulo. Bom trabalho, meninos! E vocês? Também gostaram? Gostaram de cada parágrafo? Então agora vamos ver o texto inteiro. Eu vou ler para vocês. O incrível Gorilhomem, o herói preferido do Alfa e do Beto. Este é o incrível Gorilhomem. Ele é o herói da floresta. Ele protege os animais e a natureza. Vive escondido na floresta, porque ele é metade bicho e metade homem. Ele é preto, grande e forte como um gorila. Também é muito peludo. Gorilhomem é muito esperto, rápido e corajoso. Por isso, um dia ele recebeu um pedido de ajuda, um sinal da natureza e teve que partir em sua missão. Nosso herói teve que enfrentar 2 desafios nesta missão. Primeiro, ele teve que desvendar um segredo e recebeu a ajuda de um amigo, um ser mágico que lhe deu uns conselhos. Depois, ele teve que lutar com um monstro e comeu uma semente mágica que lhe deu superpoderes. Com a supervisão, ele encontrou o ponto fraco e derrotou o inimigo. Gorilhomem venceu os desafios e acabou com o perigo na floresta. Ele conseguiu proteger os animais e a natureza, e todos ficaram felizes. Os animais resolveram dar uma festa para comemorar a vitória do herói e agradecer toda a ajuda. Mais uma vez, o nosso herói salvou o dia. O texto que lemos tem tudo o que precisa e até mais. Ele tem um começo, com a apresentação do personagem, e o início da história. Ele tem o meio da história, onde se desenvolvem as aventuras do Gorilhomem, e tem uma conclusão, onde é o desfecho da história, onde tudo acaba bem, pelo menos aqui, nessa história. Vocês são muito esforçados. E por falar em esforço, essa redação ficou ótima. E você em casa, concorda? Resumo da aula. Nesta lição, nós aprendemos a fazer um tipo de texto informativo. Aprendemos a fazer uma história de aventura, carregada de informações. Fizemos a descrição do herói que inventamos. Organizamos a ordem dos fatos e respondemos as 4 perguntas importantes. O que? Para quem? Para quê? E como? Nós refletimos sobre cada um desses aspectos. Assim, escrever ficou muito fácil, não é? O difícil nós já sabemos, é pensar, organizar as ideias, mas depois é verificar se fizemos o que planejamos. Nosso texto ficou muito legal, não foi? E aprendemos muito sobre esse assunto. Aprendemos como colocar as nossas ideias e informações no papel. Até a próxima!